A pilha, às vezes é a pilha, não é não. Então, pode passar a primeira tela, rapidinho. É bem rápido, só vou revisar isso aqui, 3 minutos. Oséias 6:3, a igreja pode ler para mim, por favor? Pode passar. Eu coloquei uma frase bem simples: a vida cristã é uma jornada, só é salvo se chegar ao final. Mostrei a você que várias vezes você conhece muitos exemplos de pessoas que começaram bem, mas não terminaram. A essa altura já não terminaram. Pode passar. Eu coloquei praticamente pode passar, 3 passos, né, da vida espiritual. O primeiro passo é a mudança de natureza, a mudança da inclinação. Por isso a gente prega no domingo aqui. A proclamação do Evangelho gera alguém deixar de ser rebelde e resistente para ser acolhedor e desejoso. Tem uma pessoa que estava aqui, que é nova convertida, e ela me mandou uma mensagem essa semana acerca de algo que Deus está falando. Eu tinha dito na semana que quando a gente lê a Bíblia, as letras saltam. Eu disse isso, as letras pulam. Ela me ligou, me mandou mensagem que estava fazendo. Ela nunca tinha tanta paixão para ler a Bíblia e só lendo. Como é que partiu do nada para o tudo assim, passou a ler? Como? A mudança da atitude é o primeiro passo para a pessoa querer. Essa semana também 2 pessoas me disseram que acordaram de madrugada. Um teve um sonho, outro teve outro sonho, e essa pessoa acordou de madrugada também, como eu tinha dito na última macro. O Senhor quer nos despertar para o desejo, né, para a fome. O segundo passo, foi só uma revisão, pode passar, deixar o pecado e a velha vida. Então, sabendo que uma pessoa que vive no pecado, que qualquer pecado, tá? Pode ser vaidade, pode ser, não estou falando só pornografia, essas coisas não, coisas ligadas a coisas óbvias, não, mas pecados interiores, isso também bloqueia a vida com Deus. Pode passar. O terceiro ponto que eu coloquei aqui foi desejar e buscar. Então a gente vai ler só a parte amarela dos 4 primeiras telas, próximas telas que passar. Primeiro, vocês podem ler para mim que está amarelo, 1, 2, 3. Pode virar, pode ler? São versículos que a gente já leu. O Mateus 7 diz: pedir, se vos dá, buscar e encontrareis, bater, abrir, se vos dá. Mas Mateus 6,33 em amarelo diz o quê? A sua justiça. Pode passar. E ali, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, nas coisas que são de cima, então, e não nas que são da terra. A sede e a fome de Deus. Irmãos, um comentário aqui, já que isso aqui é revisão, falei de anorexia, mas, obrigado, Samuel. Já eu tiro você de novo de lá da cadeira. Eu falei da anorexia porque, queridos, busca do Senhor. A gente cantava muitas músicas anos atrás sobre a minha alma tem sede de Deus, tem fome de Deus, tem sede de Deus a ponto de você pegar a Bíblia e não conseguir parar. Eu estava me lembrando como as pessoas têm tempo para o WhatsApp, tempo de uma terapia. E eu me lembrava de uma pessoa que foi curada, e tem vários exemplos desses, que ela foi curada fazendo uma terapia com Jesus. Ela, na cama, ela fazia, bom, já que eu não tenho o que fazer, está muito grave o meu estado, então ele botava uma cadeira, dizia assim: Jesus, senta aqui. E começava sentada na cama, e Jesus sentado na cadeira, vazia. Senhor Jesus, eu estou assim, tu conhece meu... E orando, mas fazendo uma terapia com Jesus. Abria a Bíblia, lia o que Jesus falava, depois voltava para fazia. E eu não conheci só uma nem 2 pessoas que fazem esse tipo de... que faziam, né? Porque isso é uma história anterior. Isso significa fome e sede de Deus. E isso aí, discipulado, igreja, louvorzão, nada pode trazer isso para você. Por isso que a gente está ministrando isso aqui, e a gente vai chegar a esse cerne aqui, que eu coloquei aqui. Como alguém progride na sua caminhada sem fome e sede de Deus? Não tem como. Não tem como. Você pode gostar muito de séries, você pode gostar muito de comida, você pode gostar muito de leitura, mas sem fome e sede de Deus, você é um mero religioso. Você é um mero religioso. Bom, aqui é que o cerne de tudo que eu vou falar, e eu espero que o Senhor traga revelação. A prevalência das coisas espirituais. O que é prevalência? Valência anterior, o valor que essas coisas têm. João 6,63 é o ícone, é o versículo icônico dessa passagem. João 6,63 fala assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida.
Embaixo eu coloquei a tradução literal do grego, diretamente a transliteração do grego do texto majoritário. O Espírito é o que está vivificando, a carne não é proveitosa para nada. E onde é que essa passagem está escrita? João 6,63 é justamente aquela passagem que Jesus multiplica os pães, depois quem comer a minha carne, beber meu sangue, aí ficou aquele conflito, eles foram embora, e aí Jesus vai dizer para os discípulos, quereis também vocês retirar? Ele vai dizer isso para eles no 66, mas no anterior ele fala, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. Ele quando levanta essa premissa aqui, Jesus traz uma revelação, mas uma revelação tão importante para a nossa vida, que ela traz aqui o que toda a palavra de Deus vai trazer para você, o contraste entre o divino e o humano. Você vai ver no futebol o humano, você vai ver na psicologia o humano, você vai ver na universidade o humano, você vai ver num prédio lindo o humano, você vai ver nesse microfone, nessa tecnologia aqui, o humano. Você vai ver na estrutura visível e material, você vai ver o humano. Aquilo que é produzido pelo ser humano, aquilo que é produzido pelo homem, aquilo que é produzido pela inteligência, aquilo que glorifica o homem que realiza, aquilo que, uma eleição, por exemplo, você pega uma notícia e ele virou governador, aquilo é glória humana. Seja o que você vê e pensar, você vai ver que é humano. E quando Jesus coloca o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, ele está colocando aqui o contraste absoluto, e eu vou explicar isso com bastante detimento, entre o que é espiritual e o que é material, entre o que é espiritual e o que é psíquico. Ora só, você está aqui, se eu disser, você está sentindo a presença de Deus. Você pode não estar sentindo a presença de Deus. Você pode não estar sentindo a presença de Deus. Você pode também estar sentindo a presença do Senhor. Eu estou pregando e uma unção vem sobre você. Você sente que Deus está falando com você. Ok. Mas existe um sentimento também. Um sentimento humano com relação a estar aqui. Por exemplo, pode existir cansaço, claro, mas pode existir uma alegria humana, uma comunhão espiritual, uma alegria humana, alguma coisa que seja humana presente aqui, mas existe um elemento não visível, não concreto, espiritual, que você, nessa hora, qual é a divisão entre uma coisa e outra? E aqui é onde a gente começa a pensar. A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, ela é capaz de discernir pensamentos e intenções, diz Hebreus. Portanto, todo o mundo material e o mundo sensível dos meus sentimentos, este mundo não é um mundo espiritual. Por isso que quando uma pessoa chega para mim, como é que você acordou? Rapaz, hoje eu não estou muito bem. Quando a pessoa me diz assim, hoje eu não estou muito bem, eu não acredito nessas coisas. Um veredito que alguém diga de si, mesmo que seja, eu não estou muito bem. Eu estou ótima hoje, eu estou ótimo. Eu não acredito nem no bom, nem no ruim. Porque é um fenômeno meramente psíquico, interpretativo, almático. Isso não é espiritual. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Por isso que as coisas espirituais, elas não se discernem psiquicamente, elas se discernem espiritualmente. Daí aprender essas coisas não é fácil. Coloquei aqui 3 frases. Eu queria que você lesse a primeira frase, por favor. 1, 2, 3. Do espiritual. A segunda frase você pode ler? E exemplifica. E terceira frase diz: o mundo concreto sujeita-se ao mundo inconcreto. Preste atenção nisso aí. A Bíblia é o único livro do universo, Paulo Coelho incluso, Bhagavad Gita incluso, o livro de Allan Kardec, todos os livros inclusos, é o único livro que estabelece as regras e a revelação de que o mundo físico é controlado, influenciado, dirigido pelo mundo espiritual. Ou seja,
É o livro que expressa e revela que o mundo espiritual governa o mundo material. Você não aprendeu isso em escola, não vai aprender isso em faculdade, não vai ver corroboração com nenhum palestrante no mundo inteiro, a não ser as Escrituras Sagradas, que vão dizer que o mundo físico, tangível, se você quiser a linguagem filosófica, o mundo sensível, é um mundo sujeito ao mundo espiritual. Ou seja, a Bíblia é um livro de regra espiritual sobre o mundo sensível, o mundo material. A sua vida, por exemplo, ela é regida por padrões espirituais. E você não sabendo disso, muitos daqui, especialmente os novos convertidos, muitos daqui seguem orientações que são dadas espiritualmente de quem conhece as leis espirituais, no meu caso, os presbitérios, os líderes mais maduros, eles dizem coisas espirituais, e essas leis espirituais passam a reger novos convertidos, ou pessoas que estão aqui, que não conhecem a lei espiritual, e no entanto as coisas acontecem. Irmãos, todo santo dia eu recebo testemunho, 3, 4, 5 coisas, acerca do mundo espiritual regendo as coisas materiais. Vou dar um exemplo simples na minha família. Há mais ou menos não. No dia 18 de abril, eu fui para São Paulo. De lá eu fui para Panambi. Dia 18 de abril, mais ou menos, eu já sabia que minha filha, Rafael, meus filhos iam viajar para a Argentina. Eles iam viajar para a Argentina, iriam para Bariloche, e nós começamos a orar. Não vamos orar por essa viagem. Começamos a orar pela viagem todo dia, e nós dissemos para Eide e para Rafael, olha, nós vamos orar, vocês precisam dessa viagem, ela é importantíssima. Irmão, por que uma viagem é importantíssima? Será que essa viagem que Dani vai fazer é importantíssima? Eu estava dizendo, essa viagem é muito importante, essa viagem é essencial, essa viagem aí todo santo dia orando. Viajaram, chegaram em Bariloche, compraram um passeio para um determinado lugar no Chile, pegaram um ônibus, quando estavam indo, cai uma nevasca que nunca cai naquela região. Uma nevasca forte. E não cai nevasca naquela região, eles chegaram lá, ficaram com medo de se voltar, porque foram de ônibus. Estava tudo tomado nas estradas, tudo de neve, e eles foram lá, e alguns devem ter visto algumas coisas no Instagram, e estava lá aquela nevasca, tudo caindo neve, aquela coisa toda. E aí foram lá, brincaram muito, boneco de neve, voltaram. E na volta, quando acaba tudo, experiências assim muito fortes. Quando termina tudo, e a Eide vai comentar, e ela fala assim, e ela comenta lá assim, foi tudo perfeito. Tudo, não aconteceu nada, até a programação errada, foi uma programação de Deus, porque foi a programação do nevasca, que não poderia ter acontecido. Mas a nevasca trouxe a neve, que ela foi lá para ver a neve, e não iria ver a neve cai no rosto dela, e acontece uma coisa singela. Aí eu vou falar com o Rafa ontem, ele fala, rapaz, foi tão importante a viagem, eu comentei com meus sócios, falei assim, eu vou viajar, vocês me esquecem. E eu consegui ficar todos os dias lá, completamente desligado. Agora, o que acontece? Num negócio muito intenso, neve, muita programação muito intensa, você esquece o mundo do qual você saiu. Quando você desembarca lá, que a neve começa a cair, que você começa a botar aquelas roupas agasalhadas para uma criança, você já não sabe mais em que mundo você está no outro mundo. E ele voltou na segunda noite, e aí quando telefonou para o rapaz, sócio dele, falou, cheguei. Com 1 hora depois, o rapaz mandou um contrato para ele assinar, de uma coisa que ia negociar. E aí Rafael fez assim, eu queria te agradecer pela oração, porque foi tudo simplesmente perfeito. Dentro desse contexto, interpretado não por mim, mas por Eide e por Rafa, eu estou falando uma coisa simples como uma viagem. Não estou falando uma orientação de casamento, uma orientação de confissão de pecado, que isso aqui é uma coisa óbvia. Eu estou falando de uma viagem. E simplesmente todos eles reconhecem que Deus interferiu no clima. Você pode acreditar? Você pode acreditar, amém? Não precisa acreditar, quando você passar aqui, você vai ver Deus parando o universo. Vou te mostrar Deus parando o universo. Então, o mundo espiritual rege o mundo material, ou o mundo físico, ou o mundo sensível. Isto, quem é que acredita nisso? Todos aqueles que creem na palavra. Porque quem não crê na palavra,
Não precisa acreditar nisso, vai ter que acreditar em ciência, vai ter que acreditar em provas, vai ter que acreditar em concretudes e materialidades. Mas a Bíblia Sagrada é o livro que diz que o mundo físico e a minha vida são regidos pelo mundo espiritual. Eu vou falar algumas coisas aqui, são 8 pontos. O dilúvio, por exemplo, se você for estudar o dilúvio cientificamente, que não precisa estudar o dilúvio cientificamente, mas se você for estudar o dilúvio cientificamente, ele aconteceu. A Arca de Noé está lá no Monte Ararat, tem provas científicas, tudo certinho. O dilúvio aconteceu. A única questão da ciência é, não houve o dilúvio universal. Os geocientistas dizem o contrário. Houve o dilúvio universal e um cataclisma após o dilúvio. Ou seja, após aquele enchimento, quando as águas secam, as montanhas se refazem e se reconstroem, tanto que surgiram vales e, por conta disso, montanhas. Os geocientistas estão provando isso. Aí, quando cortam uma cadeia de montanhas, ela está toda por camada, depositada, igual a um dilúvio. Mas como foi que o dilúvio aconteceu? Eu acredito no dilúvio. Não precisa isso, não. Sabe o que eu quero dizer para você? O dilúvio foi uma ordem espiritual divina, não foi um cataclisma físico. Deus disse assim, Noé, entra na arca, tu e os teus filhos, porque a terra encheu-se de violência e eu vou matar todo ser que respira. O dilúvio não aconteceu como um terremoto, como uma bomba atômica, como uma guerra. O dilúvio foi uma ordem dos céus que invadem a terra e enchem e mata todo mundo. Algo que traz uma influência sobre toda a terra, sobre toda uma influência geofísica, geográfica, geodésica, seja como for, alcança simplesmente tudo. Por exemplo, a prosperidade de Abraão. Vou colocar um vídeo já no 4º ponto. Mas na prosperidade de Abraão, Abraão sai da sua terra, da sua parentela, larga tudo, vai para uma terra que ele não conhece, não estabelece morada, ele não mora, ele vai morar num canto, depois morar no outro, ele mora em tendas, portanto ele não planta nada, não cria nada, não tem como criar, e este homem se torna riquíssimo e próspero. Como esse homem se torna riquíssimo e próspero? Deus o abençoou. Sim, mas logicamente como? Que não tem comércio, não tem plantação, a terra é inóspita e não pertence a ele. Os fariseus, perezeus, heveus, e gigazeus, hititas, todos os bitanianos, está todo mundo morando naquela terra. Como é que o cara chega lá e prospera? A Bíblia diz que prosperou porque Deus determinou a prosperidade dele. Quando você chega nas pragas do Egito, você vê aquelas pragas do Egito. Por que aquelas pragas aconteceram? Deus aparece para Moisés e diz assim, eu vou tirar o meu povo, mas eu vou tirar, eu ferirei a terra e vocês sairão em prosperidade. Então você vê, aqui na terra o egípcio, coitado, quando ele olha, está aquela nuvem de gafanhoto vindo. Aí ele, rapaz, que terrível. Aí passam 2 semanas, tudo escuro. Ele, rapaz, mãe, eu estou aqui. Mãe, onde é que você está? Está escuro. Aí depois de 5 dias, fica tudo claro. Daqui a pouco, rãs sobe e invade a casa dele. E a Bíblia diz que as rãs estavam nas camas. O cara, quando chega de noite, eca, porque o céu mandou. Eca, porque o céu mandou. Não foi uma coincidência, foi um desígnio do céu. E piolho, irmão, e piolho na comida. E piolho caído da sua cabeça na própria sopa. Você fala o quê? Que nojeira. Nojeira não, céu. O céu disse que o piolho vai cair na sopa, e caiu. Piolho. Da outra vez que eu falei um negócio, ela veio e me falou. Essa aí presta atenção em tudo. Você está brincando? Traga seus filhos, bota aqui para assistir, que eles aprendem tudo. E agora o sol e a lua param. Eu vou colocar um vídeo agora de um cientista, Adalto Lourenço. O vídeo tem 9 minutos, eu fiz um corte de 3 minutos. Vai ter nesse corte, as explicações científicas eu cortei, tá? Se você quiser, depois eu boto para você. Eu fiz um corte para aparecer só a parte que interessa para você. Você sabe que Josué teve um determinado dia que precisava fazer uma guerra e ele deu um comando para a lua e o sol parar. Esse é um comando bem estúpido. Não tinha sentido ele fazer um negócio desse, mas vamos ver o que vai acontecer. Adalto Lourenço vai explicar cientificamente o que aconteceu. Pode soltar o primeiro vídeo, 3 minutos.
Então, quando nós vamos lá para o livro de Josué, que diz que o sol parou, lembre-se então que Josué está usando o referencial geográfico de onde ele estava. Ele é muito interessante. Ele diz assim, que fala para o sol parar, ali em Gibeon, e a lua sobre o vale de Ajalon. Isso daí é o quarto minguante, quando o sol está lá em cima e a lua está se pondo no oeste. Então, o que é muito interessante a respeito disso, a pergunta que nós fazemos é o que parou? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque no universo tudo está movimentando. Você precisa ter um plano de referência que esteja totalmente parado para você dizer o que parou. Vamos pensar da seguinte forma. O universo está todo em movimento, tudo aí está girando. Nós estamos aqui parados? Não, nós estamos girando. A Terra está girando. Se você colocar um observador do lado de fora da Terra, ele te veria passando assim numa velocidade altíssima. Aqui em Porto Alegre se dá quase 1.500 km por hora. Já imaginou se Deus dá uma freada? 1.500 km por hora, aproximadamente. No Equador, quase 1.700 km por hora. Então, você está vendo o povo girando muito rápido. Eu cheguei à conclusão que é por isso que tem tanta gente tonta no planeta, que está virando muito rápido, o pessoal fica meio bobo. Aumenta um pouquinho só. Nós estamos aqui do lado de fora, o observador vendo, você passa girando. Pergunta, o que está parado? Se você pegar esse observador, tirá-lo da órbita próxima da Terra e colocar bem mais lá em cima do Sol e der aí num telescópio muito possante, ele iria ver você girando a mais ou menos 1.500 km por hora, ou seja, a Terra no seu equador girando a 1.700 km por hora, e a Terra girando em volta do Sol, se deslocando em volta do Sol, aproximadamente 115.200 km por hora. São 32 km por segundo aproximadamente. Se nós pegássemos esse observador e colocássemos lá em cima da nossa galáxia com um telescópio extremamente possante, ele olhando lá embaixo, ele veria o povo aqui da Terra girando a 1.700 km por hora, a Terra girando em volta do Sol mais ou menos 115.200 km por hora, e o sistema solar se deslocando em volta do centro da nossa galáxia a mais ou menos 900.000 km por hora. Pergunta, o que parou? O que está parado, afinal de contas? Porque para saber o que parou, tem que ser alguém que esteja num plano de referência inerte, para ele poder dizer, parou. Vamos olhar um pouquinho o universo. Aqui vocês têm um sistema heliocêntrico, é meio difícil ver pela luminosidade, mas aqui você tem o Sol aqui no centro, essas bolinhas em volta aqui. Eu vou botar o link, está girando, tá? Mercúrio, Vênus, lá vocês Terra, assistem Marte, depois. Júpiter, Saturno, que a gente colocou ali, até Urano e Netuno. Vamos aplicar as mesmas equações agora, pegando a Terra como plano, o centro de referência. As equações são as mesmas. O movimento fica meio esquisito, né? Vamos colocar os dois lado a lado. Esse aqui você tem o sistema heliocêntrico, o Sol está aqui no meio, e aqui o sistema geocêntrico, a Terra está no centro. Estou aplicando, as leis são as mesmas. A única coisa que eu fiz, eu só mudei o centro de referência. Meu plano de referência. Um é o Sol e o outro é a Terra. Olha que interessante. Os movimentos são iguais. A resposta óbvia para o que parou não é aquela que a gente gosta de admitir. Sabe o que parou? O universo. Deus simplesmente parou o universo todo. Um homem chega para Deus e fala, Senhor, eu preciso de mais um pouco de tempo para essa guerra aqui. Deus fala, não tem problema. Quanto tempo você precisa? Não sei, vou gastar um pouquinho de tempo. Tudo bem, eu paro o universo. Então faz o seguinte, vai, cuida da sua guerra que eu cuido do resto. Sabe qual é o problema? É que nós não cremos em Deus. Se nós acreditássemos em Deus, sabe o que iria acontecer com reunião de oração? Estaria cheio de gente. É que a gente não crê que Deus faz isso. A gente acha que Deus não faz nada disso. Que é isso? Deus cuidar dos meus problemas, resolver minhas finanças, resolver meus relacionamentos. Deus faz isso. Você entendeu, né, querido? Porque se fosse para você dizer o Sol e a Lua parou, o resto do universo estaria andando. Como é que ia funcionar aí? Desarrumava tudo. Porque as leis de atração gravitacional são interativas. Se você para, o universo todo está andando e os dois param, você desarruma todo o universo, então Deus parou o universo. E aí continuou tudo do mesmo jeito, depois Deus apertou o pause, soltou o universo, andou de novo, está tudo certo. Quem é que consegue fazer isso? Deus. É claro, irmãos, que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver Josué estará na solitária, é claro, está lá preso. Por quê? Porque isso não é oração que se faça. Ô Josué, você está na solitária. Que foi? Não, esse cara está na solitária, porque ele fez uma oração estúpida. É claro que isso não vai acontecer. Ele fez uma oração simples e Deus é que se virou e realizou. Que coisa absurda. Olha aqui, ó, a chuva de Elias e Acabe. Por que parou de chover? Porque Elias falou, não chove mais.
E por que voltou a chover? Porque Elias falou, vai chover. 3 anos de seca, comandados pelo mundo espiritual, por um profeta. Por um profeta, comandado por um profeta, a chuva e a seca. E ele sai correndo, ele vai chover, não tem nuvem nenhuma, não, vai chover, mas não tem nuvem, mas vai chover, e choveu. A nuvem apareceu. Davi e os seus valentes, queridos. Se você pegar a história dos valentes de Davi, você não acredita que aquilo o cara fez isso. O cara matar sozinho 800 pessoas. O outro, Jabezão, pegou com a espada e lutou, e depois, quando ele foi tirar a espada, não conseguiu, que estava grudado na mão. Como ele conseguiu? Como é que Davi, ele fala, com meu Deus eu salto a muralha? Irmãos, a muralha tem 8 metros, ele não consegue saltar. Mas está escrito no Salmo, com meu Deus eu salto a muralha. O mundo espiritual propicia a subordinação do mundo material. É por isso que Márcia está sentada aqui. Se não fosse isso, não estava sentada aqui. É por isso que Ângela está aqui, tranquilinha, porque uma vez ela chegou na oração, ela teve lesão, esforço repetitivo, na época chamava LER, hoje mudou o nome, e não conseguia mais. Um dentista tem que se mover, tem que se deslocar, tem que ficar assim, numa posição horrorosa. E ela foi lá, ela não conseguia mais se mexer, e um dia ela foi curada instantaneamente. Meu filho teve um corte de mais de 130 pontos na perna, o negócio caiu para fora, assim, a perna, o negócio assim, a pele. Ele foi, fez aquela cirurgia, ficou de cadeira de rodas, o dono do HTO, que foi ele que fez a cirurgia, disse, ele não vai andar mais. Botou a perna assim, o pé dele ficava solto. Um pé normal e o pé cortado ficava solto. Na cadeira de roda, nós ficamos tranquilos, passamos orando, quando deu menos de 60 dias, um dia o pé faz, pum, o pé mexe. Aí ela, leva lá para o HTO, levou lá, o cara olhou, isso não existe, nervo não regenera. Não existe, Deus existe, Deus faz isso. Nervo não regenera. As coisas do mundo material, do mundo sensível, do mundo concreto, elas são simplesmente sujeitas ao mundo espiritual. Só a Bíblia diz isso. O cativeiro, o povo não foi lá para a Babilônia no ano 586? Foi. Jerusalém não foi destruída? Foi. Por que foi destruída? Não, porque um terremoto? Não. Porque um rei foi lá conquistar? Não. Deus disse, vocês pecaram e vocês vão tudo embora. E foram embora porque pecaram. Eles foram para o cativeiro porque Deus mandou. Por que o Brasil está como está? Porque Deus determinou. Deus não me explicou direito essa história, tá? Isso eu também não posso dizer que explicou. Mas eu sei que eu conheço Deus, eu sei que as coisas estão como estão, porque Deus quer que esteja. Porque o mundo espiritual está regido. Simples assim. A volta do cativeiro, estava lá Daniel orando, Senhor, não é possível, Jerusalém está entregue, as baratas, o Senhor falou, não, 70 anos é o cativeiro, depois de 70 anos vai todo mundo voltar. Aí acontece a volta do cativeiro, o rei Ciro manda uma ordem, vai lá e reconstrói Jerusalém. Ou seja, os fenômenos, as histórias todas que aconteceram não foram regidas pela terra. Os céus comandam aquilo que acontece na terra. Você está entendendo? Na cruz de Cristo, por exemplo, está todo mundo matando um galileu, sem importância, não sabe nem de onde ele é, não tem carteira de identidade. Uns dizem que ele é de Belém, outros dizem que é Nazaré, outros dizem que é da Galiléia. Ele nasceu em Belém, na hora certa, com a pessoa certa, ninguém sabe quem ele é, ele está lá na cruz, mata ele, encerra a história, 3 dias depois ele ressuscita. O que aconteceu? Uma história espiritual, mas para todo mundo foi só uma coisa normal. Não havia normalidade, havia os céus acontecendo na terra, uma história celestial. Você entende isso? Agora eu coloco aqui, depois, presta atenção, essas coisas que você já ouviu, você conhece essas pessoas que eu coloquei ali, coloquei 8 nomes, poderia colocar 50. Pegue Noé. Quem era Noé? Nada. Noé não era nada, não era Noé. Você só se descobre que é Noé porque Deus dá uma ordem para ele construir uma arca no meio de um lugar onde não tem praia. E ele constrói um grande barco, 170 metros de comprimento, o sujeito está construindo, levou 100 anos para construir. Quem é Noé? Noé não é nada. Noé é simplesmente um carpinteiro meia boca, porque não era carpinteiro, mas se tornou carpinteiro. Quem era esse Noé? Esse Noé se tornou alguém porque o céu disse, faz isso, e ele fez. E porque ele fez, ele se tornou alguma coisa, alguém. Você pega Abraão. Abraão era um homem simplesmente, vamos chamar, era um politeísta, ele adorava outros deuses. Deus dá uma ordem para ele, ele obedece, e ele se torna
o pai de uma nação, o pai de uma multidão, o meu pai na fé. Quem era Abraão? Nada. Mas esse nada entrou nos planos de Deus e disse sim para os planos de Deus. Moisés era um super-homem. Pecou, matou alguém, foi parar no deserto, cuidando de ovelha, estragando todos os seus talentos. Ficou gago. Deus aparece com ele e diz, vai. Ele, não vou, vai, não vou, vai, não vou. Ele foi. Quem era Moisés? Já era um rejeitado, um exilado político que se tornou alguma coisa. Quem era Moisés? Um nada jogado fora. E de repente esse nada entra porque o céu foi lá e disse, é você. Colocou o dedo e disse, vai. Josué disse, para o sol e a lua. Quem é Josué? Josué é um nada, é simplesmente um auxiliar de Moisés. De repente, você vai morrer, Moisés. Chame Josué e bota no seu lugar. Aí ele, com medo, Moisés morre, o Senhor aparece a Josué falando, Moisés, meu servo é morto, como você foi com ele, eu vou ser contigo, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, antes esteja o livro da sua lei, não se aparte da sua boca, não temas, tal. E ele aceita o desafio, entra na jogada, faz o trabalho dele e morre. Faz o trabalho dele e morre. E a gente está falando dele aqui. Quem é Josué? Josué não é nada. Não é nada, mas Deus o chamou para um plano e disse assim, você vai realizar. Os céus disseram que Josué é alguma coisa. Os céus disseram que Moisés é alguma coisa. Quem é Davi? Davi é um cara que nem o pai lembra dele. A pessoa mais importante de Israel, que é o profeta Samuel, chega na casa de Jessé, reúne toda a família para jantar, e o pai esquece o seu filho e não convida. Quem é Davi? Davi é um nada. Mas esse nada, Deus manda chamar. Está faltando alguém, a gente não vai sentar enquanto o nada não chegar. O nada chegou e o nada é o que eu vou colocar no trono. Eu te pergunto, quem é que manda nesta terra? Quem é que escolhe as pessoas nesta terra? Daniel, irmãos, Daniel. Ele foi para a Babilônia, quando sobraram, vou ler aqui, eu vou ler o último versículo, o último capítulo de Jeremias, só para você saber aqui. O último capítulo de Jeremias fala que foram, no verso de número 30, foram ao todo 4.600 judeus. 4.600, morreram 500 mil, sobraram 4.600, morreram 460 mil, menos de 1% ficou vivo. Daniel está vivo, vai para a Babilônia pelado, presta atenção, era assim que se levava as pessoas pelado, não estou inventando, que está escrito no livro de Reis, que as pessoas eram levadas pelado, Daniel é pelado, quando chega na Babilônia é castrado, e ele é castrado e ele entra num grupo e coloca um camarada chamado Aspenaz, que diz a palavra de Deus que ele era chefe dos eunucos. Daniel era eunuco. Castrado, um homem castrado, o resto de Israel, e Daniel está aqui em casa, de repente diz assim, a gente vai matar você. Por que matar? Porque tem um sonho, o rei quer saber do sonho. Não, pode ficar tranquilo que eu digo qual é o sonho. Chega na cara do rei e fala assim, você teve um sonho, e foi assim, 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 e significa isso, isso e isso. Quem é esse castrado, que não tem filho, não é casado? Este homem que não é nada, um homem sem capacidade reprodutiva, ele é instrumento nas mãos de Deus para mudar o mundo e mudar o império. Neemias é simplesmente o mordomo junto com Artaxerxes. Está lá, ele corre o Artaxerxes, ele olha para Neemias, Neemias está triste. E Neemias está triste, pergunta a Neemias, ele fala assim, não, eu estou triste porque minha casa, minha cidade está destruída. Ele vai lá, tome o cheque, pode levar, leve soldado, leve dinheiro, leve o que você quiser, mas pode restabelecer e reconstruir os muros de Jerusalém. Quem é Neemias? Neemias não é nada, mas o céu disse que Neemias é alguma coisa, então Neemias é. Quem é Elias, irmãos? Elias é um cara que não é nada, ele é um camarada que não casou, feito um João Batista, camarada que tem um temperamento forte, mas Elias orou e não choveu. Orou e choveu de novo. Tiago capítulo 5 fala assim, falando sobre a fé, Elias orou, a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Ore e as coisas vão acontecer, porque quem ora movimenta o céu, e no fim das contas, o céu é que movimenta a terra mesmo. Você está entendendo isso que eu estou falando para você? Não, mas tudo bem, um ou outro está entendendo. Amém?
o mundo sem Deus exalta e diz. Olha o que o mundo sem Deus exalta e diz. Você vai ver um vídeo que eu mesmo fiz essa edição. São 5 minutos cortados de alguns motivadores, coaches, psicólogos, filósofos, falando sobre o que é o mundo na ótica do próprio mundo. Olha como eles dizem, o que dizem e como dizem. Pode soltar. Não importa o quão difícil as coisas continuarem, sempre há uma saída. Acredite em si mesmo e em suas habilidades, pois você é capaz de vencer qualquer desafio que se coloque na frente. Não desista, pois cada fracasso é uma oportunidade para aprender e se torne mais forte. Se você continuar lutando, alcançará seus objetivos e realizará seus sonhos. Você há de convir que 3 coisas são necessárias. O querer é a motivação, o saber é a estratégia e a oportunidade na nossa vida, ela aparece de 2 formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Tudo em que você se concentra tende a aumentar. Se você concentrar no problema, o problema aumenta. Se você concentrar na solução do problema, a solução do problema aumenta. Onde é que está o seu foco? Vai ser difícil, vai ter desafios, vão tentar matar teu sonho. Você vai ter vontade de desistir algumas vezes, você rejeita aquilo. Você luta, acredita, ousa, acredita em você. Se pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque se você pensar que pode, você vai fazer todo o esforço e vai acabar podendo. Se você pensar que não pode, você vai desistir e nada vai acontecer. A sua vida já mudou. Se você decidiu, a tua vida já mudou. E vai ser a temporada para mudar a sua vida. Autoeficácia é a sua crença na sua capacidade de influenciar um resultado. Por isso que você precisa acreditar mais em você mesmo. Só que para que você possa acreditar em você mesmo, essa crença ela precisa estar baseada em fatos. Uma coisa alimenta a outra. Não adianta você acreditar que você é capaz quando na prática não consegue realizar nenhum grande objetivo. A sua crença precisa vir de resultados positivos, concretos. Para você voltar a acreditar em você mesmo, você precisa deixar o seu ego de lado. Uma coisa que atrapalha muito a adoção de pequenos hábitos é o nosso ego. O ego gosta de ficar delirando, imaginando metas grandiosas sendo realizadas. O ego gosta de acreditar que pode a qualquer momento, mudar completamente. Essas fantasias que o ego cria, quando nós sonhamos acordados, elas acabam entrando em conflito com a humildade que é necessária para dar passinhos de bebê. Não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. Por que eu duvido tanto dessa ideia de acreditar em si mesmo? Tem um autor, começo do século XX, um jornalista inglês chamado Chesterton. Ele dizia que não havia nenhum problema em você se tornar ateu. O único problema é que a maior parte dos ateus que ele conhecia passava a acreditar em qualquer bobagem. Na natureza, na história, na ciência. E eu, sempre que faço essa citação, eu completo dizendo que, além do que o Chesterton falou, eu acho que o pior de tudo é acreditar em si mesmo. Esse tipo de gente que fala que acredita em si mesmo. Eu, na verdade, tenho a impressão que nos raros momentos em que a gente crê na própria capacidade, são momentos em que normalmente você nem está percebendo que você está acreditando na sua capacidade. E os momentos em que alguém fala, não, eu acredito em mim mesmo, é normalmente momentos que você está muito ruim, você está fazendo uma bravata, na verdade, sabe? Então, portanto, alguém que fica falando que acredita em si mesmo, provavelmente não acredita muito. E alguém que tem um comportamento que demonstra uma certa autoconfiança não precisa ficar dizendo isso o tempo todo. Se você perguntar sobre isso a ela vai provavelmente lembrar mais das falhas, dos momentos em que ela falhou em acreditar em si mesma do que os momentos que ela de fato acreditou em si mesma, entende? Um pouco como a questão da santidade na tradição católica, né? O santo é aquele que
Quanto mais ele sabe que ele está distante de Deus, na verdade ele está mais perto. Quanto mais alguém se acha perto de Deus, na verdade está mais longe. Então, essa frase, além de eu achar que é uma espécie de marketing vagabundo, essa história de que o mais importante é acreditar em si mesmo, me parece aquele tipo de palestra motivacional feita para pessoas que sabem que estão à beira da demissão porque atingiram aquela idade, sabe? E aí alguém vira para você, não, o importante é acreditar em si mesmo. Eu acho uma picaretagem isso aí. Queridos, essas ideias da carne, da grandeza humana, essa ideia da capacidade, essa ideia do eu posso, isso aí só quem não tem a Deus ou nega a Deus acredita nisso. Nem o filósofo ateu, que Luiz Felipe Pondé é ateu, ele diz que isso é uma picaretagem. A você que foi comprado por Jesus, a você cuja vida é pautada na verdade da palavra de Deus, só tem um caminho para você, o caminho espiritual, de crer que Deus é a fonte de todo bem, todo poder, toda capacidade, toda dádiva. A carne para nada aproveita. O seu sentimento, a sua raivinha, a sua força de realização pode servir para varrer casa, pode servir para dirigir carro, mas não serve para as coisas de Deus. As coisas de Deus são feitas por argumentos, por capacidade espiritual. Você foi tirado do mundo natural, quando nasceu de novo, foi transportado para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Você foi colocado do império das trevas para o reino do seu Filho amado, e Efésios 2,4 diz que ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes, para dizer claramente que existe uma espiritualidade, que existe um mundo espiritual no qual você vive e no qual você habita. Só que a maioria dos cristãos não acredita nisso que eu estou falando. Não acredita que Deus parou o sol, que é outra explicação. Deus parou o universo, não, isso aí é a opinião de Adalto Lourenço. Qual é a sua opinião? Eu não tenho opinião, mas não acredito. Espera aí, tu é cientista? Não, mas não acredito. Porque não acredita que o mundo espiritual governa o material. Você não acredita, você acredita que o mundo físico, sensível, é explicável. A ciência explicou, mas eu aqui não sei porque não estudei. Não, irmão. Não, senhor. O mundo espiritual governa o mundo físico. Você precisa saber explicar. Se não souber explicar, governa do mesmo jeito. A sua vida é governada pelo mundo espiritual. Quando a gente ora pela viagem daqueles que vão viajar, eu sei o que eu estou orando, porque nós oramos pela viagem de Rafa e Eide e fez nevasca. E a nevasca pertence a Deus, segundo o livro de Jó. O Senhor tem nas suas mãos os depósitos de neve, diz a Bíblia em Jó. E ele disse, eu vou dar nevasca para Eide e para Rafael. Por quê? Porque eu quero. Para limpar a mente de Rafael e fazer ele ter umas férias maravilhosas. Agora tem uma família que vai viajar, eu vou orar. Por quê? Eu não quero nenhuma mala extraviada. A pior coisa é você viajar e chega lá, extraviar as malas. Eu não quero, eu quero que essa turma volte de viagem cheia de fotografia, super feliz, porque isto é uma dádiva do Senhor. Por isso que todo mundo que tira férias aqui, eu fico feliz. E por que eu fico feliz? Porque é a dádiva de Deus. Não é porque... Aí, por que eu ia ficar feliz que a pessoa faltou a macro, faltou 15 dias e viajou? Qual é a felicidade disso? É lógico que é a felicidade, que se Deus está realizando na tua vida, eu estou feliz. A graça de Deus é justamente essa, aquilo que Deus está fazendo. E por que eu creio que Deus está fazendo? Porque a Bíblia inteira ensina que Deus está fazendo. Atos capítulo 27, vou terminar. Paulo está num naufrágio. Paulo está no naufrágio, o navio balança, o navio e tal, e ele está indo ser preso. O centurião está ali, os presos... Não é um guardinha, é um centurião.
E o centurião tem autonomia. E o barco começa a fazer água e ninguém come. Paulo sai, solta os presos. Paulo fala assim: come todo mundo. Não, não vai comer. Come todo mundo, porque o anjo de Deus, a quem eu sirvo, me disse que não vai ninguém perecer. Todo mundo comeu. Aí comem todo mundo. Aí o centurião disse assim: vamos dizer o quê? Aí bateu no banco de areia. Aí bateu no banco de areia. Aí o centurião falou assim: vamos matar todos os presos para poder ninguém me cobrar de minha vida. A vida de morreu todo mundo, então eu fico vivo. Porque se algum escapar, a vida daquele preso que escapou é tirada do centurião, é cobrado dele. Vou matar todo mundo. Ele falou: não precisa matar ninguém. Não vai morrer ninguém. Agora, se ficar alguém no navio, morre. Agora, se todo mundo cair no mar, ninguém morre. Todo mundo pulou no mar, todo mundo nadou, chegou na praia, todo mundo vivo, está tudo certo, e todo mundo chegou em Roma e ninguém fugiu. Como isso pode acontecer? Porque tem uma pessoa da parte de Deus que fez uma determinação espiritual a partir dele e as coisas acontecem. Querido, eu quero que você compreenda que se você não compreende isso, você vai ter que ir para o CIS do Paulo Vieira. Eu fiz o CIS. Eu sei reinterpretar aquilo ali, eu sei. Eu leio aqueles negócios que ele fala, eu falo assim: em Cristo Jesus. Você pode com Deus na minha vida. Você tem capacidade. Tenho mesmo. Eu não estou acreditando que eu tenho capacidade porque eu tenho capacidade, porque eu sou melhor que Simé. Não existe isso. Eu sou de berço de ouro, Erivelton não é de berço de ouro. Que história é essa? Daniel era de berço de ouro? Neemias era de berço de ouro? E por que Deus disse assim: é você mesmo que vai reconstruir Jerusalém? É você, Neemias. Por que Deus diz? Porque Deus é quem diz o que vai acontecer com a tua vida e a minha. O espiritual governa o material. Se você não crê nisso, lê qualquer livro da Bíblia, lê Obadias. Obadias, livro mais maluco da Bíblia, mais difícil. Tu lê Obadias, eu só sei decorar um versículo de Obadias, que diz que: ai de ti, Edom, tu te orgulhas e daí de cima do teu ninho eu te derribarei. Como é isso, irmão? É porque Edom é um povo que se alegrou com a queda de Jerusalém, e Deus levantou um profeta só para puxar a orelha de um povo que deu risada daqueles que estavam sendo presos e cativos. Deus levantou um profeta só para dizer: vou te derrubar da seu orgulho, eu te derrubo mesmo. Tudo na Bíblia determina aquilo que acontece na minha, na sua e na nossa vida. O espiritual governa aquilo que é material, aquilo que está na sua vida. Você entendeu? Se você compreende isso, Tony, se você compreende isso, você pode dizer que mês a sua esposa vai se batizar. Você vai dizer: ela vai se batizar tal mês. Pronto, ela se batiza. Você ora a Deus, o Espírito comunica o seu coração, e você diz: ela vai se batizar tal mês, e ela se batiza. As coisas acontecem espiritualmente. Não é porque você fala, é porque há um Deus governando a tua vida. Você está entendendo onde eu quero chegar? Agora, a única coisa que eu quero deixar para você, o texto que nós lemos, é o texto forte. Jesus que disse esse texto: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. O que tem na sua vida de bom, o que é? É Deus, porque a sua carne para nada aproveita. O que tem na sua vida de bom é Deus. Não, mas Fátima é uma pessoa tão legal. O que tem de bom em Fátima é Deus. Tire Jesus da vida dela, que vai ver a tranqueira que é. Tire Jesus da vida de Dani, para ver a tranqueira que é. Laura sai correndo, está do lado dela. Tire Jesus da vida de Caterine, para ver o que vai acontecer. Você tem que ter essa compreensão. Porque se você achar que você é alguma coisa, você já está pecando. A Bíblia diz, isso em 2 Coríntios 11, quem pensa ser alguma coisa, sem ser coisa alguma, peca. Eu não sou nada. Eu sou o quê? Eu sou um vaso.
E o vaso é de quê? De barro. Por que tem que ser vaso e por que tem que ser de barro? Para que a excelência do conhecimento seja dele que enche o vaso. Você entende isso? Você entende isso, querido? Eu vou lhe dar 1 minuto para você pensar. Você vai pensar assim: eu sou demais. Pense o que você é, o cara, a cara. Pensa aí. Eu sei mesmo. E fala com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, foi o Senhor quem disse. O espírito da vida, a carne, meu temperamento, minha história, isso não serve para nada. Mas nas tuas mãos, eu que nada sou. Faça de mim o que tu quiseres, Senhor. Faz essa oração para Deus. Quantos aqui já receberam no seu WhatsApp uma mensagem de WhatsApp que dizia assim: na Segunda Guerra Mundial, a Rússia invadiu a Finlândia e um irmão, um missionário, Eurico Bernstein, orou e disse: ó Senhor, livra a Finlândia. E a Rússia se retirou da Finlândia e não tomou a Finlândia. Alguém já ouviu essa mensagem no seu WhatsApp? Levante a mão, quem já recebeu? Quem já recebeu? Aqui já recebeu várias pessoas, não estão lembradas. Eu já recebi diversas vezes, circulando aí, pessoas dizendo que meu avô orou na Segunda Guerra Mundial. Essa história, nem fui eu que contei, mas essa história foi contada por aí e chegou no meu WhatsApp, que o meu avô orou, e essa história eu sei os detalhes da história. Mas meu avô orou e a Rússia desistiu de invadir a Finlândia e voltou. Aí você pergunta: isso é possível? Não sei o seu Deus, mas o Deus de irmão Eurico é possível. É possível que as coisas aconteçam na sua vida? Eu queria que você ficasse em pé nessa noite. E hoje eu quero fazer um desafio a você. Preste atenção que é um desafio bem sério. Bem sério. Nós estamos pedindo 30 missionários para Novo Paraíso. Deus vai mandar os 30 missionários. Talvez até mande bem mais, né? E depois ainda me dê bronca porque eu pedi só 30. É capaz de fazer isso. Eu tomo bronca, não tem problema não. Mas nós vamos lidar com coisas grandes da parte de Deus. Só que algumas pessoas aqui precisam se converter hoje. Vocês estavam crendo não em Deus, não no Deus de Moisés, não no Deus de Daniel. Você estava convertido à sua própria cabeça de um Deus evangélico. Deus não é evangélico nem católico. Deus é o Deus que para o universo quando um homem de fé ora. É este Deus que está chamando você hoje para tomar uma decisão. Senhor, eu sou teu. Faça de mim o que tu quiseres. Eu creio em ti. Eu me arrependo dos meus pensamentos que te diminuem. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu vou começar a orar. E é converter-se ao seu Deus, que é seu Pai e que é o dono do universo e que pode, na tua vida, todas as coisas. Fechemos os nossos olhos e oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós não estamos brincando, mas muito mais o Senhor não está brincando. Nós não estamos fingindo, nos divertindo no parquinho da igreja. Menos ainda o Senhor, que nem a seu próprio Filho poupou. Nós não estamos brincando de crentismo.
menos o Senhor que desceu do céu para comer pão, para desceu para estar com pessoas, para estar com Judas. Nós estamos aqui, Senhor, alguns de nós são piores do que Judas, Senhor. Eu sou pior do que Judas. Senhor, eu sei que tem jeito para mim e para todos aqui. Não foi os meus cursos de pós-graduação que eu fiz, não é nada, não é a guitarra que eu toco, não é o microfone que eu uso, é o Senhor, é o Senhor. Num vaso rachado, é o Senhor no vaso, é o Senhor neste vaso. Eu não sou Josué, mas tu és Deus. Eu não sou Josué, mas tu és o Deus de Josué. Eu não sou Josué, mas tu és o meu Deus. Eu não sou Josué, mas tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tem pessoas, Senhor, que vieram aqui entendendo o que o Senhor falou com elas. Não, Senhor, nós não queremos zombar de Paulo Vieira, mas nós sabemos que cada coisa no seu devido lugar. Nós só somos o que somos porque o Senhor nos comprou em Cristo Jesus. Senhor, tome as vidas aqui esta noite. Senhor, há pessoas que estão aqui, eu não sei nem se de joelho ou em pé, estão aqui, Senhor, e vão para Novo Paraíso. Tem pessoas que vão para outro lugar, Senhor. Tem pessoas que vão dirigir conexões. Tem pessoas que alguém não dá nada, Senhor, mas elas vão experimentar e elas, Senhor, vão viver o mesmo processo que todos nós, mas o Senhor vai fazer coisas tão tremendas dessas vidas. Senhor, tu és o Deus delas, não é o Deus de pessoas bonitas e inteligentes. O Senhor é o Deus que faz tudo do nada. Nós estamos aqui, Senhor, como Filipe, apresentando ao Senhor 5 pães e 2 peixes, mas só que a gente já ouviu a ministração, a gente sabe o que vai acontecer ao final. O Senhor vai ser glorificado e o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai multiplicar essa simples oração que eu estou fazendo aqui. O Senhor vai tomar a vida que está ali, Senhor, sincera, chorando. Senhor, quantas vezes eu vim à frente, Senhor, que o Senhor me chamou e eu vinha e não acontecia nada, e eu estou aqui, Senhor, anos depois. Senhor, pessoas estão aqui chorando, querendo que o Senhor faça algo novo. Senhor, o Senhor simplesmente vai fazer com cada um assim, que quando levantar, o Senhor vai mudar, como o Senhor mudou Saul, mudou o coração de Saul, quanto mais discípulos que já têm o Espírito Santo. Senhor, pessoas que têm ouvido, e a ficha não cai. Senhor, tu tens poder para abrir coração, sim. Tu tens poder para mudar atitudes, tu tens poder. Eu peço isso, que o Senhor mude, Senhor, atitudes. Não é porque eu estou com raiva delas, é porque vai ser para o bem delas e para a glória do teu nome, Jesus. Revela-te plenamente para cada um, Jesus. Eu tenho um pedido que o Senhor dê sede e fome, meu Deus. Que essa noite alguns levantem, como você já começou a fazer, levanta de madrugada, uns para orar. Senhor, batiza pessoas com o Espírito Santo dormindo, faz elas falarem línguas dormindo. Jesus, faz essas pessoas viverem debaixo do chuveiro, uma experiência espiritual de ser cheio do teu Espírito. Precisamos de intercessores que intercedam em línguas, Senhor. Usa esse povo aqui, orando debaixo do chuveiro, andando daqui para Salvador, Senhor. Enche esse povo do teu Espírito. Enche esse povo do teu Espírito, Senhor. O povo é teu, eu não vou fazer nada, é o Senhor que vai fazer. Se o Senhor parou o universo, quanto mais abençoar e encher o teu próprio povo, Pai. Essa casa é tua, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Obrigado pelas mentes abertas, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Se você veio à frente, coloca a mão em alguma pessoa que também veio, do lado assim. Aleluia. Que seja você instrumento de encher cada um. Que você seja instrumento de bênção na vida de todos. Oh, Jesus, tu vais fazer grandes coisas mesmo. A Joali está chegando, os jovens, Senhor.
entre amigas, os homens em ação, tanta coisa. Jesus, 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 Jesus. Em teu nome, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus te abençoe, meu querido. Não saia daqui nem com culpa, nem com nenhum sentimento. O Senhor tomou você, o Senhor se apropriou de você. E você vai viver coisas grandes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe.